dizia alguém, a todas também, né? Bom dia. É um prazer poder estarmos aqui hoje novamente reunidos. Quero, antes de mais nada, agradecer o trabalho que vocês têm realizado remotamente. Nós estamos conseguindo manter o nosso funcionamento de forma bastante efetiva. O número de projetos tem se mantido mais ou menos estável. Houve uma pletora de projetos relacionados ao Covid inicialmente, agora estamos entrando num ritmo um pouco mais saudável, vamos dizer assim, mas há toda uma premência por parte da Conep de que esses projetos recebam o primeiro parecer no prazo máximo de 7 dias depois da gente recebê-los, né? Estamos conseguindo dar conta disso, particularmente com a enorme colaboração dos relatores, né? Então, quero aqui já deixar meu agradecimento por esse esforço num momento delicado como que nós estamos vivendo. A nossa reunião de hoje, o Wallace depois vai apresentar de forma um pouco mais detalhada, vai se iniciar com uma apresentação do Dr. Dirceu Barbano, que foi, durante muitos anos, presidente da Anvisa, né? Nós sempre temos questões importantes que, de alguma forma, ficam para nós ainda desconhecidas em relação ao papel da Anvisa naquilo que, de alguma maneira, faz uma interface com projetos de pesquisa que trabalham com situações de novas indicações para medicamentos já licenciados, uso off-label, equipamentos que, de uma certa maneira, são licenciados pela Anvisa para determinado tipo de finalidade que, num projeto de pesquisa, vem com uma aplicação completamente diferente. Como é que essas tramitações, de alguma forma, se fariam entre o sistema CEP-CONEP e a Anvisa para que os relatores possam estar melhor instrumentados a de alguma maneira, conduzir bem os seus trabalhos. A nossa ideia é que ele faça uma apresentação de em torno de 30 minutos, depois nós teríamos mais uns 30 minutos para participação de vocês, com perguntas. A inscrição a gente vai fazer pelo chat, né? Vocês entram no chat e se inscrevem, eu vou acompanhando aqui. E, uma vez encerrada essa fase inicial com o Dr. Dirceu, nós continuaríamos ainda durante mais ou menos 1 hora, até por volta de meio-dia e pouquinho, com a gente poder conversar um pouco sobre questões ou dúvidas em projetos, em pareceres, ou questões que, de alguma forma, são mais de deliberação interna do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, eu queria agradecer o Wallace pela iniciativa de estar organizando mais essa palestra e pedir a ele que possa apresentar a todos o Dr. Dirceu Barbano. E agradecer ao Dr. Dirceu Barbano já de antemão a presença dele aqui conosco, que certamente será muito interessante. O Wallace, a palavra está com você. Bom, vamos passar rapidamente para a apresentação do Dirceu. Nós já decidimos aqui na segundo contato que não existe doutor e professor, né, Dirceu? Então, cada um vai chamar o outro pelo primeiro nome. O Dirceu eu não o conheço pessoalmente, foi um amigo em comum que nos apresentou, um querido amigo em comum. E ele foi por dois mandatos diretor-presidente da Anvisa, isso depois de ter trabalhado como secretário de saúde em São Carlos e ter trabalhado na Agência Europeia de Medicamentos como especialista visitante. Hoje ele tem uma consultoria, certo, Dirceu, com relação à regulamentação de medicamentos em especial. E eu dei para ele, eu achei um tema muito simples, ele não achou tão simples assim, que era entendendo a Anvisa em meia hora. Vamos ver o que ele fala sobre o tema que eu dei. Eu queria agradecer realmente imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Nós sabemos o quanto o seu horário é difícil, mas tenho certeza que a sua apresentação vai ser de muita utilidade para que esse comitê de ética seja cada vez mais eficiente e justo.
Um grande abraço e muito obrigado, Dirceu. Bom, primeiro, Miguel, Wallace, muito obrigado pelo convite. Eu tive uma vida acadêmica muito precoce e muito curta também. Eu, quando me formei, fiquei por 11 anos trabalhando na universidade, onde eu me formei na PUC em Campinas, e eu tenho muita admiração pelo ambiente da universidade, e fundamentalmente pelas universidades federais. Quando eu fui secretário de saúde em São Carlos, era a época em que se criou o curso de medicina na UFSCar, e nós tínhamos o desafio de integrar a rede municipal de saúde com o curso de medicina e favorecer o envolvimento dos alunos com os serviços, né? Então, o ambiente da universidade sempre foi muito parte da minha vida, e eu tenho uma admiração enorme e uma sensibilidade muito grande pela responsabilidade e pelo papel que a universidade, que vocês cumprem em relação à pesquisa e à geração de conhecimento. É claro que eu tentei, Wallace, não entrar de pronto em detalhes e buscar responder as perguntas que eu nem sei exatamente quais são. E o que eu resolvi? Fazer um panorama geral, que eu percebo que, via de regra, nós todos temos uma dificuldade muito grande em compreender o lado do regulador, né? Todo mundo reclama dos reguladores no mundo inteiro, reclama-se da agência europeia, da agência americana, da agência japonesa, né? Só não reclamam onde elas não existem, mas aí se reclamam de outras coisas, porque a falta delas normalmente gera um conjunto de problemas que a sociedade e o ambiente econômico não conseguem resolver sozinhos, né? Então, eu vou passar para vocês um panorama muito geral do que significa a Anvisa no contexto brasileiro e no contexto global hoje em dia, quais são os desafios maiores que estão colocados quando se trata de avaliação de dados de eficácia e segurança de medicamentos, de dispositivos médicos, dos dispositivos de diagnóstico in vitro, e para que a gente tenha, a partir desse panorama geral, a possibilidade de que vocês pontuem aquilo que efetivamente interessa mais para um projeto ou para as dúvidas mais gerais que vocês têm, e se eu souber a resposta, eu compartilho com vocês, né? Eu juntei aqui um conjunto de coisas, de apresentações que eu fiz por aí afora. Já pedi desculpas ao Wallace, porque essas apresentações todas tinham uma grande parte em inglês, aí eu deixei tudo em inglês. Se tiver incômodo para alguém, é só perguntar e a gente explica melhor, porque os slides vão aparecer aí para vocês em língua inglesa. Eu vou compartilhar aqui. Bom, esse, na verdade, é o prédio da Anvisa lá em Brasília, que é, na verdade, um prédio alugado. Grande parte dos órgãos públicos em Brasília alugam as suas sedes, e esse é um dos primeiros desafios, porque há sempre uma insegurança de por quanto tempo a instituição permanece no mesmo lugar. E a Anvisa, ela tem um conjunto de obrigações de tratamento de documentos. Por exemplo, tem uma sala cofre, onde os processos são guardados. Essa sala enorme custou um dinheirão para fazer num prédio alugado, porque não tinha um prédio próprio, né? O Wallace já explicou, eu não trabalho mais no governo, e as posições que hoje eu manifesto em relação à regulação, ao trabalho da Anvisa, não são posições da Anvisa e nem posições oficiais de qualquer sentido relacionado ao governo ou às pessoas que estão no governo hoje. Eu tenho, de fato, um trabalho com empresas, hospitais, associações,
A única coisa que o trabalho da consultoria que eu tenho não faz é representar qualquer interesse de empresas ou instituições junto à Anvisa. A gente não presta qualquer serviço que tenha esse objetivo ou essa necessidade. Bom, partindo aqui de um olhar mais geral, né, no ambiente que é global, de um mundo em mudanças constantes, um cenário social e demográfico, uma pressão muito grande por proteção da saúde, as pessoas têm cada vez mais essa expectativa, ao mesmo tempo que elas querem mais tecnologia, querem mais bem-estar. Nós não gostamos de envelhecer, queremos envelhecer sem os sinais da idade. Nós queremos mais e mais proteção e, naturalmente, os requerimentos para esse controle sobre o papel das tecnologias na saúde vêm aumentando ao longo do tempo, porque o conhecimento acumulado é cada vez maior. Ao longo dos últimos anos, principalmente a agência americana e a agência europeia vem trabalhando num conceito novo, que para a universidade é bem interessante, que é um conceito de ciências regulatórias, onde busca-se acumular e se produzir conhecimento nesse campo da regulação, né? Além disso, a gente tem um mundo que, pelo menos até antes da pandemia do Covid, era um mundo que tinha uma economia em expansão, né, e, consequentemente, os mercados regulados também se expandiam. E um desafio muito grande para os reguladores em torno da questão da globalização das cadeias produtivas. Antigamente era difícil você pensar, antigamente é um conceito que ficou muito curto, né? Há 30 anos atrás já é antigamente, mas já é século passado. Então, era muito menos frequente que você tivesse um produto que foi desenvolvido num país, estudado em 20 países, produzido o insumo em o produto acabado em outro, depois ele é embalado em outro e é distribuído para um conjunto de países. E se você imaginar que o órgão regulador ele precisa criar barreiras de proteção nessa cadeia, dá para imaginar o tamanho do desafio que essa globalização das cadeias produtivas impõe. E, de um outro lado, cada dia mais chegam e estão à disposição para uso tecnologias que têm também um acréscimo de complexidade permanente. E o que é muito interessante na área da saúde é que, via de regra, as tecnologias não substituem, né? Elas vão se acumulando e com novos desafios para quem usa e novos desafios para quem avalia a segurança, a eficácia e a qualidade dessas tecnologias, né? Esse gráfico eu sempre acho ele bem interessante, porque ele fala um pouco sobre o ciclo de vida dessas tecnologias e mostra, né, os desafios da pesquisa, dos investidores e do regulador na decisão de autorização dessa tecnologia para que ela possa chegar ao mercado, e depois o que acontece normalmente com essas tecnologias. Você tem uma ampliação do uso, né, um uso que fica corrente e que depois ele tem um decréscimo. Se você olhar o ciclo de vida da grande maioria das tecnologias de saúde, você vai encontrar um gráfico parecido com esse daqui. O que tem mudado muito é que, com o aumento da capacidade de se fazer a regulação sobre a pesquisa, mais dinheiro colocado nisso e os reguladores com mais capacidade, isso tem se abreviado. Então, essa curva ela se inicia antes, e a sociedade também, né? Se você, aqui, esse gráfico mostra
um período de 12 anos para pesquisar e colocar um produto no mercado. A sociedade não quer mais isso, nem em momentos de normalidade. Agora nós temos a expectativa de que a vacina do Covid chegue ao mercado ainda esse ano. Hoje eu li nos jornais que o governo americano mandou produzir 200 milhões de doses de uma vacina que ainda não foi sequer concluído os estudos de fase 1 e fase 2. Mas, em momentos como esse, é claro, há uma necessidade, mas a sociedade cada vez mais tem sido inquieta em querer que essas tecnologias cheguem o quanto antes para uso e consumo, né? Esse quadro aqui, eu só coloquei para mostrar para vocês um dado que fica aqui, né, de quanto que está ficando cada vez mais difícil entre o número de drogas que se iniciam estudos e a quantidade que se aprovam. Então, isso tem vários estudos que mostram, esse é um dado de uma associação internacional da indústria, não é um quadro recheado ou sustentado cientificamente, mas essa é uma realidade que tem vários trabalhos do pessoal que estuda ciências regulatórias mostrando que não é que os reguladores tenham ficado mais rigorosos só, é também que a disponibilidade de novas moléculas e novas tecnologias vem diminuindo ao longo do tempo. Bom, quando a gente sai um pouco desse cenário global e vem aqui para as Américas, pensando América do Norte, Central, América do Sul, né, a gente verifica que a maior parte dos países tem alguma estrutura de... Eu vou mudar esse quadrinho aqui para algum lugar. Ele sempre atrapalha, né? Pronto, acho que aqui vai atrapalhar menos. Na grande maioria dos países existem estruturas para fazer regulação de medicamentos, mas esse é um tema contemporâneo, não é algo que as agências estejam totalmente preparadas para fazer. A Anvisa fez agora, em janeiro, 21 anos, então é uma agência relativamente, vamos dizer que ela ainda está na adolescência, né? Quase nem é adulta ainda. E grande parte dos países, a estrutura que faz regulação de medicamentos fica dentro do Ministério da Saúde, é um departamento, no máximo um instituto, uma secretaria, né? Mas, de qualquer maneira, todos têm entendido que a questão de regulação sobre produtos para a saúde, de forma geral, é algo que interessa do ponto de vista tanto da saúde quanto do ponto de vista econômico. Basta, a gente vai ver daqui a pouco, você olhar que os maiores mercados de medicamentos no mundo são justamente os países que têm as agências reguladoras hoje mais estruturadas e mais reconhecidas internacionalmente. Então, a gente normalmente compara, né? Mas no FDA é tudo tão diferente daqui do Brasil. Sim, o FDA foi criado há 114 anos, né? E a Anvisa foi criada em 99. As agências aqui na América, nas Américas, vamos dizer, ou na América Latina, elas começaram a ser criadas a partir de 1989. E, por incrível que pareça, a primeira delas foi a agência cubana, né? E depois se criou a agência argentina, depois, em 94, a colombiana, em 96, a canadense, em 99, a Anvisa, 2001, no México, 2012, no Equador, e o Chile tem agora uma agência dentro do Instituto de Saúde Pública que cuida de fazer regulação de medicamentos. Então, a regulação estruturada sobre medicamentos na América como um todo, ela é muito recente, tirando a experiência da agência americana, que não foi criada para fazer, naquele momento, regulação sobre medicamentos. Ela foi criada para fazer regulação sobre alimentos. A maior preocupação no início do século, nos Estados Unidos, século passado, era a regulação sobre alimentos.
E aqui um outro dado que eu acho sempre interessante, nós sempre olhamos para o que acontece aqui na América Latina, principalmente, e via de regra nós esquecemos da pouca relevância que o mercado de medicamentos tem, tá? no contexto global, né? A América Latina não passa de 6% do mercado mundial, aqui falando especificamente de medicamentos, né? Quando a América do Norte, os Estados Unidos praticamente todo, 41%, a Europa 26%, 27%, e a Ásia com 14%, e depois aqui a parte do Japão, que somente o mercado japonês representa 11%. Então, é claro que todos os olhares e os esforços são medidos também pela capacidade de custeio dessas estruturas reguladoras, né? Elas são financiadas, uma parte pelos governos, mas grande parte pelas taxas que as próprias indústrias pagam. E esse é um tema, várias vezes, controverso. Tem pessoas que entendem que esse modelo sempre deveria ser pensado a partir do financiamento do Estado. No caso americano, por exemplo, o FDA é 90%, 92% custeado por taxas pagas pela indústria, inclusive para a realização de reuniões a pagamento de taxas. Aqui o que eu disse antes para vocês, de novo eu vou tentar nos tirar daqui da frente, apenas para dizer o seguinte: se você olha os 10 maiores mercados farmacêuticos do mundo, aqui 2020 era uma previsão ainda, eles são regulados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agências, né? E são as maiores agências e as mais estruturadas e as mais reconhecidas hoje no cenário global. Então, a regulação sobre produtos para a saúde de maneira geral no mundo não é um tema trivial. Ele é um tema que tem aspectos científicos, que tem aspectos técnicos e regulatórios e que tem aspectos econômicos bastante presentes também, né? E, além disso, uma outra questão importante é que nós estamos falando de um setor, agora aqui no Brasil, com algumas peculiaridades, altamente regulado, né? Nós fazemos regulação sobre a pesquisa, regulação sobre o funcionamento das empresas, regulação sobre o registro ou autorização para mercado desses produtos. No caso de medicamentos, a gente faz regulação de preços. Quem fixa os preços dos medicamentos inovadores que chegam ao mercado brasileiro é uma Câmara de Ministros formada por 5 ministérios, sobre a incorporação de tecnologias via a Conitec ou via a Agência Nacional de Saúde. Nós controlamos a indicação e o uso, e aí os conselhos profissionais muitas vezes têm uma relação com isso, com a questão do uso off-label, de como lida com essas tecnologias no campo da prática médica, principalmente. A regulação sobre o comércio e o consumo, né? As farmácias são reguladas, você tem regulação sobre quantidades de produtos que podem ser colocados em um mesmo receituário, por exemplo, e, no fim, ainda tem regulação sobre resíduos que são gerados nesses ambientes todos. Então, é um ambiente, por natureza, regulado, e a sociedade ela lida bem com isso até certo ponto, mas, grande maioria das vezes, ela sequer conhece ou sabe o aparato regulatório que existe por trás de um ambiente minimamente seguro para se consumir serviços e produtos de saúde, né? Bom, aqui, entrando na questão da Anvisa, né? A Anvisa foi criada em 1999, como eu falei, ela é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, e, além de atuar como agência, ela tem um papel que é muito complexo, que é coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que envolve os estados e os municípios, né? O Vecina sempre dizia que a Anvisa vive numa federação de 3
poderes diferentes, que são, eles não são subordinados uns aos outros. Por vezes, a Anvisa emite uma norma a respeito do comércio de medicamentos e a prefeitura de Itapipoca, no Ceará, decide diferente, e que lá vai ser diferente, e você precisa coordenar um sistema que é quase incoordenável, né? E há um contrato de gestão assinado entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, e além da sede em Brasília, a Anvisa tem 83 postos de vigilância em fronteiras, portos e aeroportos, com 3.000 funcionários, cerca de 2.000 trabalhando em Brasília e os outros 1.000 nessas estruturas, né? Do ponto de vista dos processos da regulação, a estrutura da Anvisa, que tem 5 diretores, todo mundo sabe que eles precisam passar por aprovação no Senado, são nomeados pelo presidente da República. Agora mudou o mandato, não pode mais ter renovação pela lei nova das agências reguladoras, mas os processos sobre os quais a agência trabalha são esses. Ela tem a gestão institucional, uma atividade muito grande de regulação, que emitir os regulamentos, reavaliar aqueles que estão vigentes, identificar gaps regulatórios e tomar decisões, fazer a articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cuidar de autorizações e registro, autorizar as empresas a funcionar, autorizar os produtos irem para o mercado, e aqui dentro dessa área que se enquadra a área de medicamentos, né, e também de medical devices, dos dispositivos médicos, e ainda faz controle e monitoramento, tanto com fiscalização, quanto com as atividades de pós-mercado, de farmacovigilância, de tecnovigilância, além do controle em pontos de entrada, nos portos, aeroportos e fronteira. Então, a Anvisa não é uma agência de medicamentos e também não é uma agência só de produtos diretamente vinculados à saúde, né? Então, tem uma ideia da dimensão daquilo que acaba todo dia ficando sob a responsabilidade da agência, e você imaginar que, nesse momento que nós estamos aqui, todos esses aparatos estão funcionando e requerem que as coisas aconteçam da forma apropriada, e que mitiguem, na medida do limite, os riscos, eliminem aqueles que são elimináveis, e permitam que as pessoas sofram o mínimo possível de danos. Então, não é algo simples e trivial. Além disso, né, é importante saber que a Anvisa regula todas essas áreas, aí, sangue e produtos hemoderivados, faz a coordenação do sistema, regula cosméticos, medicamentos, alimentos, serviços de saúde, ela que define, hoje, por exemplo, é uma norma que todo mundo critica, como é o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva em relação à relação leito-profissionais, determina os protocolos de cuidado com o uso de equipamentos, etc. Participa da regulação de preços de medicamentos, regula dispositivos médicos, faz farmacovigilância, tecnovigilância, cuida de portos e aeroportos, coordena uma rede de laboratórios de controle de qualidade, cuida de produtos saneantes, regula ainda tabaco e agrotóxicos, né? Então, costuma-se dizer que a agência ela interfere para o bem ou para o mal em cerca de 25% do produto interno bruto do país. Foi uma decisão tomada em 99, eu particularmente sempre me preocupei muito que uma agência que tem essa dimensão de responsabilidade, claro, atrai todos os olhares, de novo, para o bem e para o mal, e todas, não é à toa que todo dia se discute quem foi o partido, quem é a força política que indica um ou outro diretor. Bom, vou nos tirar daqui de novo.
Importante a gente entender, então, que, na verdade, a Anvisa ou as outras agências, né, o particular, no caso da Anvisa, é a questão da articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas o ambiente regulatório, ele é praticamente o mesmo em todos os lugares. Você tem uma atividade de pré-mercado, de registro, você tem uma atividade de cuidados com as boas práticas de fabricação, e você tem as atividades pós-mercado de vigilância, também fiscalização, monitoramento, e cuida ainda dos serviços de saúde. Né? Então, ela cuida de fazer regulação e cuida de fazer controle e monitoramento. Esse modelo aqui é um modelinho interessante. Eu vou botando para cá e depois eu... Não, deixar desse lado aqui, depois eu ponho para cá. É possível, então, separar aqui como pós-mercado e pré-mercado, né, essas atividades. O pré-mercado é o dossiê técnico, são certificações do Inmetro, avaliações do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e a questão da pesquisa clínica, que não se esgota aqui, claro, porque se você pensar em estudos de fase 4, seja com medicamentos ou dispositivos, né, você tem uma atividade pós-mercado também. Mas inspeção, certificação, nesse contexto. E, de um outro lado, no pós-mercado, a verificação de conformidade, a retroalimentação dos requisitos regulatórios, tecnovigilância e farmacovigilância, que eu sempre acho que não pode ser executada de forma passiva, né? Os estudos de fase 4 desenhados, os programas sempre ajudam, a avaliação a partir daqui de eventos adversos, queixas técnicas. Então, esse é o ambiente do pós-mercado. Né? Aqui também é só ilustrativo. Olha, entre 2015 e 2016, a Anvisa realizou 255 inspeções de fábricas somente fora do Brasil, né, e com equipes próprias da Anvisa. Né? Então, é uma atividade muito complicada. Então, você vê que inspeciona fábricas na Índia, nos Estados Unidos, né, na China, esse gráfico até mostra aqui o que foi satisfatório, o que gerou algum tipo de exigência, o que foi insatisfatório. Mas isso é só para ilustrar que essa atividade pré-mercado, só na fiscalização, você organizar por ano 255 inspeções fora do Brasil, requer comprar passagem, identificar as equipes e colocar essa equipe em campo para fazer esse trabalho. Aqui é a tabela que retrata aquilo que está no gráfico, isso vai ficar à disposição, né, Wallace, do pessoal, e depois vocês podem olhar isso com mais detalhes. Bom, claro que eu não vou despender tempo com isso, né, porque isso é a parte que vocês conhecem. Né, na avaliação de medicamentos, naquilo que se refere ao trabalho de pesquisa clínica ou estudos clínicos, até hoje, o modelo que se aplica aqui no Brasil, e é o modelo clássico das autoridades reguladoras ao redor do mundo, é basear-se em estudos clínicos de fase 1, 2, 3 e, por vezes, 4, a partir dos estudos pré-clínicos, né? E esse modelo ele vem se consolidando cada vez mais, mas agora ele passa também por um processo de, pelo menos, de estresse, na medida em que o ambiente do real-world evidence e do real-world data chega para nos dizer que talvez nem tudo tenha de ser tão quadradinho como sempre foi em torno das randomizações, dos controles e do cegamento dos estudos. Né? Bom, isso também vocês conhecem muito bem, né? Mas é importante saber que, do ponto de vista da Anvisa,
o envolvimento, quando se trata dos estudos clínicos clássicos, né, ela participa do processo fazendo uma avaliação que tem dois objetivos. Um é verificar se, do ponto de vista da segurança do risco ao qual os sujeitos da pesquisa se submeterão, eles estão sob o controle que é possível ter com as informações que se tem até aquele momento. Então, ela se preocupa em olhar os desenhos dos estudos para poder concluir algo em relação a isso. É claro que existe uma zona cinzenta entre onde começa aquilo que sanitariamente é apropriado e onde começa aquilo que eticamente é apropriado, ou onde termina cada uma dessas coisas, né? Mas ela tem um papel em garantir, bom, esse produto que está sendo trazido para o Brasil para ser testado, ele chega no país com o devido controle, na cadeia de frio, com a preservação da sua qualidade, as doses que foram definidas, elas foram bem sedimentadas no estudo de fase 1 para iniciar um fase 2 e assim por diante. Então, ela observa esses requisitos sanitários no sentido de garantir que exista um controle sobre os riscos relativos ao uso daquela substância, sejam as que são usadas em grupos controle ou mesmo as que estão sendo testadas. E uma outra questão que é importante é ela observar se os desenhos que foram atribuídos aos estudos, se eles alcançam aquilo que é necessário para uma tomada de decisão quanto à autorização ou não da chegada do produto ao mercado. Então, é esse o trabalho que, no caso de medicamentos, a Anvisa realiza quando ela se envolve no tema da pesquisa clínica. No caso dos dispositivos médicos, né, as coisas não são exatamente como, mas elas cada vez mais têm sido tratadas como tal, como ocorre no caso de medicamentos. Principalmente porque aquilo que se testa, e a gente tem aqui embaixo vários requisitos que são testados quando se faz estudos clínicos envolvendo dispositivos médicos, materiais ou equipamentos, né? A gente tem aqui duas fases bem definidas, né? Uma que é o desenvolvimento, prototipagem, vamos dizer assim, e o outro que já é o estudo mesmo e a testagem, né? Passando pela decisão regulatória depois disso e o lançamento do produto no mercado, né? Então, há desafios muito grandes hoje quando você fala de dispositivos, principalmente porque a variedade de materiais tem se amplificado demais, tem biomateriais e toda a ordem de utilização de novos materiais utilizados em implantes, utilizados em dispositivos de administração de drogas ou de procedimentos. Então, avaliar estabilidade, funcionabilidade. Agora tem um conceito novo com relação aos dispositivos, que é a usabilidade, né? O quanto que as pessoas compreendem como se utiliza determinada tecnologia. Então, há testes hoje obrigatórios para serem realizados antes de um equipamento chegar ao mercado. A gente vê isso muito com as coisas que nós compramos em casa, né? Faz poucos dias eu comprei uma máquina de costura para mim. A minha mãe garante que a usabilidade dela é absolutamente tranquila, mas só que ela é cheia de botões. Agora, a da minha mãe tinha lá uma correia, uma coisa que fazia assim com o pé, e que você fica olhando aquilo e fala assim, mas eu queria só costurar, e você não consegue. Então, você recebe um equipamento para fazer uma ventilação
e agora está na moda esse tema, mas você não consegue saber qual o botão que aperta e como é que conecta. Então, a usabilidade hoje é um conceito interessantíssimo e precisa testar. E mesmo esses testes de usabilidade requerem desenhos que desconstruam qualquer viés e que garantam que não se coloque a vida de ninguém em risco para poder fazer esse tipo de testagem, né? Isso é só um exemplo, mas você tem aqui a parte com os equipamentos elétricos, a necessidade da garantia de conformidade dos elementos elétricos e eletrônicos. Agora você tem os softwares que se relacionam com esses equipamentos e que transmitem informações, no caso de imagens, que capturam as imagens, que processam as imagens, e agora ainda com a inteligência artificial, que decidem e dão informações aos médicos a respeito das imagens com a inteligência artificial. Então, é muito desafiador para qualquer órgão regulador chegar a uma decisão segura num ambiente de tanta diversidade, tanta complexidade no que se refere a essas tecnologias todas que todo dia chegam ao mercado, né? E, por fim, os dispositivos de diagnóstico in vitro, né, que requerem outros tipos de testes, né, para verificação da acurácia, né, focado na questão da especificidade e da sensibilidade, mas também olhando a questão de performance clínica, porque, na verdade, o exame ou o teste não se esgota nele próprio, ele tem um propósito do ponto de vista clínico e do ponto de vista epidemiológico em muitos casos, né? Então, esse é um pouco o ambiente e o grau de complexidade que as agências vivem hoje. Eu peguei apenas um exemplo aqui para dizer, olha, os biosimilares que chegaram, estão aí no mercado, estão sob testes, né? E ainda muitos deles em desenvolvimento, mas ainda, se nós olharmos aqui a agência europeia, americana, canadense e Anvisa, há questões que não foram resolvidas. Aqui no Brasil, a maior discussão hoje é a respeito da intercambiabilidade dos biosimilares com os seus produtos de referência, né? Porque há um conjunto de pessoas que entendem que os estudos de comparabilidade, que envolvem estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, não são suficientes para que você simplesmente substitua para um determinado paciente o medicamento de referência que ele tem usado por um biosimilar de um dia para o outro. Entendendo que esses estudos não responderiam todas as perguntas necessárias para que isso ocorresse com segurança e com tranquilidade, né? Bom, para ir aqui caminhando para a gente poder depois discutir um pouco, então, quando você olha essa complexidade toda e esse desafio todo, você passa a pensar na qualidade regulatória. E essa qualidade, que é isso um pouco que incomoda quem depende das decisões ou sofre a interferência de uma agência reguladora, qual é o grau de qualidade que ela tem naquilo que ela faz. Porque, por vezes, ela, de fato, falha quando a sua preocupação de regulação não se conecta, de fato, com as questões relacionadas aos riscos envolvidos em cada uma das coisas, na produção, na pesquisa. E só faz sentido, por exemplo, no caso da pesquisa, que ela se envolva por conta do manejo do risco. Não há outro sentido, né? Então, a gente sempre passa... E esse é um movimento hoje muito frequente no mundo todo. A agência japonesa foi a primeira programa de qualidade, de aumento da qualidade regulatória, mas a gente nunca vai fugir de observar, de um lado, a política regulatória, né? Se, de fato, a agência tem independência, qual é o grau de transparência, qual é o grau de previsibilidade e de coerência nas coisas que ela realiza.
De um outro lado, a estrutura da instituição, né? Se tem estabilidade para as suas lideranças, como é a estrutura de governança, como que ela cuida dos talentos e da força de trabalho, né? Qual é o grau de tecnologia de informação, qual é a fonte de recursos financeiros. E ainda, por fim, quais as ferramentas que ela tem para fazer a regulação, né? Qual a base legal, como é que ela vincula as suas decisões às questões epidemiológicas, como que realiza atividades de pós-mercado, né? E como que ela atua acerca da revisão do seu estoque regulatório, que as normas e os requisitos vão ficando desatualizados, e como que ela faz a avaliação de impacto regulatório, né? O que é fundamental no processo de tomada de decisão, né? Além disso tudo, tem um outro aspecto que eu acho importante chamar a atenção, que é o fato de que as agências hoje não conseguem mais fazer regulação como algo nacional. A responsabilidade hoje dessas agências centrais, e felizmente a agência brasileira se enquadra hoje num grupo de agências centrais, elas têm compromissos internacionais que ela precisa cumprir. Às vezes ela se envolve voluntariamente, às vezes ela é obrigada. Então, a Anvisa está envolvida, por exemplo, num sistema de avaliação da Organização Pan-Americana de Saúde e nessa rede de harmonização coordenada pela OPAS, né? E, por isso, acaba criando obrigações e algumas medidas são adotadas internamente por conta desses compromissos, né? Aqui é só essas agências que foram escolhidas pela OPAS, elas foram avaliadas e aprovadas dentro desse programa nesses anos aqui. Então, a Anvisa, desde 2010, ela é uma agência de referência na região das Américas, no maior nível de enquadramento, porque ela faz a regulação também de vacinas, né? Então, dessas agências, Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, México, Estados Unidos e Canadá são enquadrados nesse grupo. O Chile, que chegou por último, não, mas isso cria responsabilidades e compromissos por parte da Anvisa. Em 2016, a Anvisa integrou o ICH, que é um organismo que cuida também de harmonização de requerimentos técnicos para a indústria farmacêutica. A Anvisa se tornou membro, são apenas 10 reguladores que fazem parte, e a Anvisa hoje, desde 2019, ela é membro do comitê gestor do ICH. Então, isso também atribui à Anvisa muitas responsabilidades para cumprir os seus compromissos com esses organismos internacionais. E o ICH, como um organismo que foi criado pela agência americana, pela agência japonesa, pela agência europeia, a canadense e a australiana, ele, na verdade, impõe requerimentos de altíssimo nível e que precisam obrigatoriamente serem cumpridos. Então, a Anvisa tem alterado normas para poder cumprir esses requisitos iniciais com os quais ela se comprometeu, né? E aqui é só para reforçar essa questão dos produtos biológicos, a importância que eles vêm assumindo no mundo nos últimos anos, né? E os desafios que esse tipo de tecnologia agrega ao ambiente regulatório, né? Basta a gente olhar nesse conjunto de produtos que hoje compõem a grande parte da medicina moderna, vamos dizer assim, né? Com todas as aspas possíveis e necessárias, mas para ilustrar para vocês o quanto que esse ambiente da regulação ele vem se tornando mais complexo, né? Nós hoje falamos corriqueiramente dos anticorpos monoclonais, né? E hoje eles já representam
37% dos produtos farmacêuticos que se encontravam em 2013 em desenvolvimento. Hoje isso é maior, eu não tinha um dado mais atualizado aqui, mas, olha, entre os biológicos, né, 37% são anticorpos monoclonais. E aí você tem as vacinas, mas depois você vem para coisas mais complexas ainda, que são as proteínas recombinantes, a terapia celular, a terapia gênica. Então, a cada dia que passa, essas novas tecnologias agregam maiores desafios do ponto de vista regulatório e maiores responsabilidades por parte deles, e isso, claro, impacta no trabalho de quem realiza as pesquisas. Não há nenhuma dúvida de que o ambiente para quem realiza estudos clínicos ou pesquisa clínica vem se tornando também mais complexo. Essa é uma afirmativa desse autor aqui também, nessa publicação no ano passado, né? Então, que ele diz que as agências, até o momento, elas estavam muito preocupadas em evitar que drogas ruins chegassem ao mercado e que apenas as drogas boas estivessem disponíveis. Mas isso, na verdade, vem mudando ao longo dos últimos anos, porque as agências têm tido de assumir uma certa postura de admitir incertezas, né? Porque cada vez mais o que se percebe é que existem desafios clínicos que precisam ser enfrentados mais imediatamente, e os dados disponíveis nesses estudos clínicos clássicos, eles são mais difíceis de serem coletados, porque você vem falando de doenças que atingem cada vez mais um número pequeno de pessoas que estão sendo descobertas, né, que são doenças autoimunes, que são falhas genéticas, e por isso o ambiente da regulação e da pesquisa vem se tornando cada dia mais difícil, né? Por isso, o que vem acontecendo é que os órgãos reguladores vêm adotando novos procedimentos para fazer a análise de drogas no menor espaço de tempo possível, né? Eles chamam aqui dos Facilitated Regulatory Pathway, e não são só as agências centrais que vêm se utilizando dessas vias, porque elas estão cada vez mais tensionadas para poderem tomar decisões o quanto antes para a liberação de drogas. As vacinas agora para o Covid-19 são um bom exemplo de que as agências estão fazendo de tudo para que, com o mínimo de dados disponível, que deem algum grau de segurança, mas carregados de incerteza, permitam uma tomada de decisão. E isso não tem acontecido apenas com o advento da Covid. Tudo isso que está aqui aconteceu antes, né? O FDA nos Estados Unidos adota coisa... Dirceu, nós estamos com 45 minutos de apresentação, eu gostaria que você pudesse... Miguel, concluir, tá bom, obrigado, viu? Acho que esse aqui deve ser o penúltimo slide. Então, o FDA, desde 92, toma decisões nesse sentido, a Agência Europeia, desde 2004, e a Anvisa também, desde 2010, e depois com doenças raras em 2017, e terapias avançadas em 2018. Né? E por isso aparecem esses conceitos de real-world data, de real-world evidence, sobre os quais as agências agora têm se debruçado e que deve alterar de forma substancial ao longo dos próximos anos o ambiente da pesquisa, né? Que é só para reforçar como as agências têm tratado desse assunto. Bom, Miguel, o que eu considero importante para vocês saberem primeiro, que
todos estão sujeitos a riscos e muitos deles ainda nós não conhecemos. A regulação permite mitigar, mas não acaba com todos os riscos, e as autoridades reguladoras, elas agem dessa maneira porque elas precisam dispor de um conjunto de componentes de controle que possa dar segurança na sua tomada de decisão, que nem sempre é totalmente baseada em avaliações profundas de risco e avaliações profundas dos impactos regulatórios. Aqui no Brasil, a gente está numa fase de amadurecimento, as ferramentas estão em consolidação, tem alterações sendo feitas sempre no sentido de tornar o ambiente regulatório mais leve e mais eficiente ao mesmo tempo. E eu acredito que, com isso, a gente tem aí uma boa base para podermos conversar sobre o que vocês ouviram e as dúvidas que eu espero que vocês tenham. Bom, muito obrigado pela sua apresentação, foi interessantíssima, né? Acho que realmente você nos deu um panorama bastante elucidativo do papel da Anvisa, né? Particularmente no que diz respeito de forma um pouco mais detalhada em relação aos ensaios clínicos. E eu vou já passar para as perguntas, algumas pessoas já colocaram no chat algumas perguntas, duas delas têm um pouco mais a ver com uma questão de contexto, né, que eu começaria por aí para depois ir para questões mais específicas, né? Uma das coisas, o próprio Wallace colocou aqui uma pergunta bastante surpreso com o fato de que o Japão praticamente sozinho responde por quase 12% do mercado de medicamentos no mundo, né? Parece ser um número fantástico, né? Fabuloso isso, com uma população, eu não sei qual é a população do Japão, não me lembro, mas me parece um dado, como se houvesse assim um exagero no consumo de medicamentos num único país. Eu gostaria que você pudesse, se possível, desde que você conheça, comentar um pouco isso para a gente começar esse bate-papo. A gente tem 2 pontos fora da curva, né? Os Estados Unidos com quase 40% do mercado global, e aí você pode dizer sim que há 2 exageros nos preços, porque esse dado é em valor, e o outro exagero é no consumo mesmo, é um perfil do mercado americano, né? O mercado japonês, o Japão tem, se eu não estou errado, cerca de 125 milhões de habitantes. Então, é um mercado relativamente pequeno, né, 1/3 quase da população americana e é menos de 1/3 do mercado americano. Mas o fato é que o Japão é um lugar onde não se economiza em novas tecnologias. Tem muitas indústrias inovadoras que atuam no mercado japonês e grande parte desse valor se relaciona a produtos de biotecnologia usados em hospitais e no tratamento de doenças crônico-degenerativas. Então, o que justifica é o tipo de produto e o valor agregado nessas tecnologias que são usadas no Japão, no mercado praticamente privado também, assim como é o mercado americano. Legal. Ainda dentro de uma questão de contexto geral, a pergunta agora é minha. A gente vê, pelo que você explicou, e já por algo que a gente tinha conhecimento, assim, a Anvisa é um órgão bastante técnico nos seus objetivos e no seu trabalho, né? Entretanto, como qualquer agência, ela tem um corpo de diretores que, na verdade, passa por indicações políticas, tem que ser aprovadas pelo Senado, mas passa por indicações políticas. E me chamou a atenção, inclusive, o fato de que, recentemente, o período máximo que um diretor fica no cargo é de 3 anos, sequer pode ser renovado por mais um período. Então,
há uma mudança bastante grande, primeiro, de diretoria ao longo do tempo, né? E, segundo, são cargos de indicação política. O quanto isso afeta o trabalho da Anvisa, que é um trabalho eminentemente técnico? Miguel, não dá para dizer que afeta pouco, afeta muito, né? Porque você, primeiro, tinha uma regra de cada agência das 11 do governo tinha uma regra diferente, em termos de recondução, de prazo de mandato. Algumas tinham 4 anos, outras tinham 3 anos, e agora tem uma lei única que chama Lei Geral das Agências, que fixa esses critérios para todas elas, né? Essa lei, ela é melhor em algumas coisas do que a soma de todas as outras que havia anteriormente. Um dos pontos que eu acho que é salutar é essa questão da não recondução. A recondução sempre era um problema, porque é isso que você disse, os diretores têm que passar por uma indicação política. Se você não for aprovado no Senado, você não vai ser diretor. E a recondução levava sempre a uma tensão entre o Senado e a diretoria, porque o Senado estava sempre dizendo para você assim, um dia você vai depender de nós de novo se você quiser ser reconduzido, né? Então, o que, na verdade, eu sempre defendi é que houvesse o máximo empoderamento do corpo técnico em relação à diretoria, né? E por isso, nós, na época, fizemos um movimento que era decidir o seguinte: o diretor é indicado pelo governo, o seu adjunto é indicado pelo diretor, e ele pode indicar por si só mais 2 cargos no seu gabinete. Ele não pode definir sozinho quem serão os gerentes gerais, quem serão os superintendentes. Na época nós tínhamos, e depois a diretoria acabou com isso. E nós decidimos mais. Todos os gerentes gerais, para ocuparem o cargo, tinham de ser servidores da casa. Então, é possível que você crie algumas barreiras de proteção da instituição em relação à diretoria. Agora, via de regra, como as diretorias colegiadas é que definem o regimento interno das instituições, eles criam condições. Muito do que nós fizemos lá atrás voltou a ser como era antes, para que os diretores possam intervir de maneira vertical nas decisões que são técnicas. Mas, via de regra, as estruturas se protegem. E um outro ponto é que os mandatos teriam que não coincidir. Então, se são 5 diretores, teria de renovar um a cada ano. Então, você sempre teria, na troca de governo, um remanescente do governo passado, mas pessoas do novo governo, né? A lei nova também estabelece critérios para a seleção desses diretores, que não existia antes. Então, agora tem de ter notório conhecimento na área, blá, 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 blá. O que aparentemente também não tem sido observado nos últimos tempos, né? Mas a sociedade tem esses mecanismos de cobrar e esperar que a lei vá se aprimorando e que essa estrutura se aprimore também. Nem todas as indicações são péssimas, né? Elas são, a gente, na Anvisa, por exemplo, a gente sempre teve uma história razoável, eu diria, né? Diferentemente da Agência Nacional de Saúde, nós nunca tivemos diretores da Anvisa que saíram das indústrias e foram para dentro da Anvisa, né? A gente sempre teve diretorias com pessoas muito ligadas mais à área da gestão de saúde pública, desde a primeira diretoria até algum tempo atrás, né? E isso significa que esse ambiente político ele não necessariamente tem que destruir a agência, mas tem de criar um peso e contrapeso aí, porque senão fica complicado. Legal. Eu tinha feito um comentário inicialmente, a Sabine mandou aqui para colocar essa pergunta para você. Assim, muitas vezes, como eu disse, chegam projetos no nosso comitê de ética para serem avaliados que, na metodologia, vão usar um determinado tipo de equipamento médico que foi aprovado pela Anvisa para uma determinada finalidade, às vezes até uma finalidade que não necessariamente é
em uso em medicina, e aí vai se usar isso em medicina. Por exemplo, você usar uma coisa que é feita para tatuagem, tá? Você usar aquele equipamento com uma finalidade de natureza médica, né? Quais seriam os procedimentos que a gente deveria, de alguma forma, estar mais atento quando analisa uma proposta como essa? Então, como eu disse antes, o olhar da Anvisa no mundo da pesquisa, ele sempre tem duas perspectivas. Uma é garantir a segurança do sujeito, e o outro é avaliar se o desenho tem conexão com os aspectos regulatórios. Então, a primeira questão que eu acho que é fundamental de se observar é o estudo a ser realizado, ele tem alguma pretensão de gerar uma tecnologia que vai depender de um registro na Anvisa? Porque se isso é verdade, se a resposta for sim, bom, ela terá de ser envolvida nesse jogo, porque depois, quando se chegar a propor um dossiê de registro à Anvisa, ela vai dizer, olha, eu não autorizei nada previamente e não. Então, essa é uma primeira pergunta, sim ou não? Se sim, tem de envolver a Anvisa e vai ter de apresentar o protocolo do estudo e discutir com a Anvisa. Olha, nós vamos pegar um aparelho que faz tatuagem e nós vamos usar para isso, mais isso, a metodologia vai ser essa, o endpoint que nós estabelecemos é esse, o que nós estamos querendo responder de perguntas são essa. Né? Agora, se não envolve uma decisão futura da Anvisa, né, essa avaliação vai ter que ser feita pelo próprio comitê, no sentido de avaliar aquilo que a Anvisa analisaria do ponto de vista da submissão do sujeito a qualquer risco na utilização dessa tecnologia. Né? E a vantagem é que a Anvisa, a vantagem para ela é que ela sempre é muito conservadora. Na dúvida, ela diz não. Se a ciência, na dúvida, disser não, não há ciência. Né? Esse é que é o grande problema. Então, vocês não podem simplesmente dizer não, vocês convivem com um certo grau de risco. Né? Então, o que eu avaliaria? Primeiro, se essa determinada tecnologia, qual é o perfil de segurança que ela oferece para o uso para o qual ela já está aprovada, e o quanto que esses dados de segurança dessa tecnologia permitem que você tenha segurança com um novo procedimento que você vai adotar. Então, bom, eu vou testar uma nova droga para uma nova indicação. Perfeito. Bom, a dose que eu vou administrar, ela está dentro da janela de segurança terapêutica? Sim. Bom, então, do ponto de vista da segurança, eu não tenho muita dúvida. E aí você vai trabalhar com as dúvidas que ficam no campo da eficácia, que é aquilo que você vai testar. Né? No caso de equipamentos, de materiais, eu acho que a melhor fonte de informações, o que eu recomendaria para o comitê é sempre se basear nas especificações e no manual de uso que o fabricante da tecnologia é obrigado a oferecer junto com a tecnologia e, eventualmente, consultar a base de dados de tecnovigilância da Anvisa, verificar se tem algum risco que não foi identificado por vocês e que possa ter já gerado algum dano a alguém. Né? Eu não acho que tem que ser conservador na realização do estudo, mas nessa análise prévia, eu acho que tem que ser rigoroso nesse aspecto de avaliar o que se sabe sobre a tecnologia e o quanto que se abre de risco a partir da proposta que está sendo feita para o estudo. Tá. Acho que, como você sabe, né, se a gente tem uma nova indicação de um equipamento ou de um medicamento ou é um produto novo, além de passar pela análise do CEP, obrigatoriamente ele tem que também, via plataforma Brasil, ser analisado pela CONEP. De que maneira que há uma interlocução entre a CONEP e a Anvisa em relação a esse tipo de coisa? Existe
isso de forma sistemática? Eu, pelo menos, desconheço isso. Não existe... Desculpa, que a Edileia, acho que também... A Edileia, nossa vice-presidente, Relatora. acho, ela queria também fazer uma pergunta, talvez podia juntar as duas, né, Edileia? Claro, vamos lá, Edileia. Sim, são duas coisas que eu queria saber. Uma é essa questão do acesso à droga ou até a cosmético após o final do estudo, que tem situações em que isso é uma grande discussão, porque às vezes isso dificulta a condução da pesquisa, ou seja, a indústria não quer continuar fornecendo após o final do estudo, e isso barra, né, o projeto. Uhum. E a outra é a questão dessa questão de uso off-label. Então, a gente sabe que quando uma droga não foi aprovada no país para nenhuma indicação, esse projeto passa pela Anvisa, porque vai acontecer uma importação, né? Agora, quando é uma droga off-label que já está aprovada no Brasil, já está no mercado brasileiro, mas para uma indicação, e você quer estudar essa droga para uma outra indicação, que é uma coisa muito frequente em medicina, nesse caso, a Anvisa também tem que se manifestar ou não? Uhum. Bom, então vamos lá. Começando pela pergunta do Miguel. Miguel, não há nada sistemático em relação a isso. Não há há quando a CONEP, eventualmente, por conta do parecerista, resolve consultar a Anvisa. E aí a Anvisa responde no limite do que ela pode responder, porque às vezes as perguntas são: olha, mas esse equipamento está registrado para o quê? As perguntas também não vão responder muita coisa, não. Então, não há nada sistemático entre CONEP e Anvisa, e por isso que eu reafirmo para vocês. O que vai dar mais segurança para quem vai analisar na CONEP é o ponto de partida desse projeto, que é o rigor de vocês no CEP, justamente nessa etapa de buscar o máximo de esclarecimento prévio sobre a tecnologia, principalmente no aspecto da segurança que ela oferece, né? Porque isso pode, inclusive, fazer ganhar tempo, evitando que a CONEP tenha de consultar a Anvisa. Então, não há uma questão sistemática, e eu acho que vocês podem cumprir um papel importante quando instruírem melhor, e quanto melhor instruírem o processo que sobe para a análise da CONEP, né? Bom, a questão do fornecimento da tecnologia, para ficar entre aspas, no pós-estudo, é uma discussão complicadíssima aqui no Brasil, porque há um requisito estabelecido pela CONEP, não previsto em nenhuma lei, que cria essa exigência, né? E esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais normalmente as entidades da indústria põem o Brasil no mapa dos lugares não tão amigáveis para a realização de estudos clínicos, porque é muito complicado sempre, em algumas situações muito mais, olhando do ponto de vista da indústria. Então, você imagina que hoje muitas pesquisas são feitas para doenças raras, e aí o seu N acaba sendo 50% do número de indivíduos que vão desenvolver ou que têm a doença, e se você tiver de tratar metade, você já sabe que o seu produto só vai ter um mercado para outra metade, né? A indústria critica muito isso. Bom, tentaram resolver isso. O projeto de lei que tramita no Congresso, o 200, que trata de pesquisa clínica, foi e voltou algumas vezes justamente por causa desse ponto. Então, primeiro tínhamos colocado, e eu defendi sempre essa posição, que o próprio estudo o próprio protocolo pudesse definir, observando epidemiologia, observando a realidade ou pelo menos
alguma coisa em relação a essa curva do ciclo de vida da tecnologia que o próprio protocolo pudesse definir. O pessoal mais ligado aos movimentos sanitários foi contra isso. E aí colocou-se, então, na lei que tinha que manter a regra de agora na lei, que ia ser obrigado para todo mundo. E aí o pessoal da indústria pressionou os deputados para voltarem atrás. E agora tem ali uma proposta de meio termo com um limite, que eu acho que está fixado em 5 anos, para esse fornecimento. Mas o projeto de lei não avançou por causa disso. Então, eu concordo que é um ponto desafiador, mas é uma decisão que foi tomada no âmbito da CONEP e que deve ser transposta de alguma forma para a lei, a depender aí de como as forças interessadas vão conseguir pressionar o Congresso para lá ou para cá. Mas isso será definido, no meu entendimento, numa lei, né? E eu sei que vários CEPs, várias universidades se manifestaram nesse processo do projeto de lei, e também não há um consenso dentro do ambiente da pesquisa, porque muita gente tem a percepção de que isso, de fato, complica o ambiente para a pesquisa. E, por fim, a questão do uso off-label. Se o estudo envolvendo uma indicação off-label pretende gerar um processo de alteração no registro original da droga, nós estamos falando aí de uma pesquisa, de um estudo clínico clássico que precisa ser desenhado com esse objetivo. É como se fosse um produto novo para aquela indicação. E isso terá de ser aprovado pela Anvisa, a inclusão dessa indicação na bula, e o produto, por exemplo, aqui no Brasil, se não tem a aprovação de uma indicação pela Anvisa, o sistema público não pode financiar, isso está escrito numa lei. O governo não pode pagar por produtos que não estejam registrados na Anvisa para determinada indicação, né? Eu sei que aí na Unifesp, o professor Rubens Belfort acompanhou muito a discussão envolvendo a degeneração macular relacionada à idade e o uso off-label de um produto de uma indústria. E toda a discussão era, se não tivesse a aprovação da Anvisa, embora aparentemente o governo economizasse fazendo uso off-label de um dos produtos, o governo não poderia pagar. Então, a resposta objetiva é, se a intenção do estudo é obter uma alteração regulatória da indicação, sim, a Anvisa tem a ver com isso, porque isso terá de fazer parte de um dossiê de desenvolvimento clínico que precisa ser submetido à Anvisa antes da realização do estudo, né? Agora, se é um estudo para observação ou para fins acadêmicos, para publicação e para geração de conhecimento simplesmente, a Anvisa não tem e não participará disso. Ela não tem que participar e não participará. Muito obrigado, bem esclarecedor. Obrigado. Existe um canal em que o CEP pode consultar a Anvisa a respeito de alguma coisa? Sim, existe um canal mais formal. A Anvisa tem no seu contrato de gestão, já de bastante tempo, um prazo definido para responder questões que são enviadas via o SAC, que entra no site da Anvisa, tem lá um jeito de você demandar coisas à Anvisa. Esse é um caminho formal, e quando chega algo relacionado à pesquisa, isso é encaminhado para a área e tem um prazo definido nesse contrato de gestão para resposta. Então, as pessoas até se assustam muito, porque elas, por vezes, me encontram e falam, não, e eu perguntei e a Anvisa respondeu. Porque a regra do serviço público é a gente perguntar e, via de regra, não ter resposta nesse tipo de coisa, na relação com Receita Federal, com
com esses órgãos nacionais, né? Então, tem esse caminho. Agora, tem o caminho de consultar diretamente a área de pesquisa, e o pessoal é muito solícito, eu sei que sempre atendeu muito bem, e pode atender sim. Além disso, é possível solicitar reuniões, que agora estão acontecendo via o próprio Zoom, e conversar com o pessoal. Eles têm uma equipe muito aberta. O pessoal da área de pesquisa da Anvisa, aliás, é dos mais fáceis de conversar, né? Então, tem 2 que são formais e tem esse de pedir a reunião, e aí vai depender muito da sensibilidade deles em relação ao tema e à relevância do tema para a própria Anvisa. Tá. Bom, eu queria tentar terminar em 5 minutos. A gente tem 3 pessoas inscritas para falar, eu pediria que fossem breves nas perguntas e também na resposta, para a gente não passar demais do tempo, que a gente já está com um certo atraso. Tá? Eu começaria por uma pessoa que é externa ao Comitê de Ética, que é o Wilson, que pediu para fazer uma pergunta. Seu microfone está desligado, Wilson. Pronto, acho que eu consegui. Obrigado, bom dia a todos. Dirceu, eu tenho uma pergunta, fugindo talvez um pouquinho dessa linha que você está seguindo exclusivamente, eu vou ser rápido. Em tempos de pandemia, como é que é? A gente escuta muitos protocolos, a gente tem participado de alguns estudos, visto algumas coisas, e como é que funciona a Anvisa nesse tempo de pandemia, em termos de liberação de protocolos, sem ferir o Comitê de Ética? Não sei se fui claro na pergunta. Uhum. Acho que a gente pode fazer as 3, Miguel, daí eu... Tá. A segunda pergunta seria do Laércio. Olá, estão me ouvindo? Sim. Eu teria várias perguntas, eu vou tentar resumir numa só. Parabéns pela apresentação, agradeço muito a sua participação daqui para nós, é muito importante. Eu queria, na linha do Miguel, da parte política da Anvisa. Minha pergunta poderia se resumir numa só, se a Anvisa é um órgão independente. Porque você sofreu várias pressões, inclusive do mieloma múltiplo, e da aprovação da sibutramina, feita pelo Congresso e recusado pela Anvisa, e que a indicação do diretor da Anvisa é feita segundo isso numa entrevista que você fez junto com o Vecina, todos de que os senadores não se sentem confortáveis com a indicação, porque você precisa passar numa sabatina. Fica muito difícil você trabalhar numa agência dessa com autonomia? Uhum. E a terceira pergunta é do Wallace. E aí a gente passa para as respostas e temos depois que encerrar. Bom, eu não quero mais uma vez agradecer, mas vou agradecer mais uma vez ao Dirceu. Obrigado por ter vindo. Dirceu, a minha pergunta é um pouco mais específica e continua um pouco com o que a Edileia estava perguntando. Eu tenho o hábito de pesquisar muito no banco de dados da Anvisa, disponível online. Eu tenho uma certa dificuldade de entender qual é a finalidade com que determinada droga... A droga é mais fácil porque tem a bula, mas, por exemplo, com uma tecnologia foi aprovada. Então, por exemplo, uma aprovação estética, ela entra diferente de uma aprovação médica? Existem categorias de aprovação? Eu não consigo detectar isso no banco de dados ou na interface que a gente tem da Anvisa. E como você falou bem agora, eu acho que a gente deve começar a usar essa ferramenta, talvez uma comunicação direta com a Anvisa poderia ajudar. Mas existe uma categorização nesse sentido ou não? Uhum. Bom, o Wilson, a Anvisa, ela tomou um conjunto de decisões no sentido de prioridades e de análise em fast track de coisas relacionadas à pandemia. Então, certamente, qualquer protocolo que envolva assuntos relacionados ao manejo, diagnóstico, tratamento, controle da pandemia, serão passados na frente dos demais. E
a equipe tem estado, pelo menos no que eu tenho acompanhado, muito, as equipes como um todo, muito envolvidas nisso, né? Eu sei que a Anvisa aprovou registros de respiradores em 4, 5 dias, e isso significa colocar 4, 5 técnicos para analisar os dossiês. E eu sei que os estudos clínicos que foram iniciados nessa avaliação de eficácia da cloroquina, hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, também tiveram uma aprovação bastante célere, mas sem a abstenção da Anvisa. Ela olhou, analisou, fez exigências, agora equipes trabalharam durante o dia inteiro e a noite inteira até concluir as análises de alguns desses protocolos, né? Então, se estiver relacionado com a pandemia, ela está analisando prioritariamente, o que eu acho bastante razoável como decisão nesse momento, né? Bom, o Laércio, eu vou dizer rapidamente para você assim, a Anvisa, ela, em linhas gerais, ela é uma agência que toma decisões técnicas de forma independente, né? Tanto que ela conseguiu preservar até hoje algumas áreas com controle muito rigoroso contra praticamente todo mundo. E eu diria para você que a área de agrotóxicos é o melhor exemplo nesse sentido, né? Tem uma pressão muito grande, você imagina a bancada dos ruralistas é enorme, tanto no Senado quanto na Câmara, mas durante muitos anos a Anvisa conseguiu manter um controle da sua parte, que envolve a análise relacionada à saúde dos trabalhadores e à saúde de todos nós por conta dos resíduos no ambiente e nos produtos, né? Então, em linhas gerais, eu diria para você que sim, eu desconheço que alguém tenha conseguido registrar um produto na Anvisa por uma pressão, um produto que não tenha comprovação de segurança e de eficácia. Agora, quando você passa a discutir outras questões, como retira do mercado, não retira, que tempo que faz determinadas coisas, eu citaria para você alguns exemplos mais complicados. Um deles foi a questão dos aditivos de sabor e odor do cigarro. Nós fizemos um regulamento, propusemos um regulamento e judicializou, foi parar no Supremo Tribunal Federal a decisão e está lá até hoje. Houve uma votação se a Anvisa teria competência ou não para determinar o limite da colocação desses aditivos e ficou 5-5. E não tinha um 11º ministro para votar. Então, ficou indefinido, né? E, nesse mesmo sentido, o Congresso Nacional atua também, e os setores regulados. Então, há uma independência em linhas gerais, mas há pontos que são críticos. Agora, o grau de transparência que a gente conseguiu construir ao longo do tempo, as reuniões abertas ao público, consulta pública, grau de recurso, isso protege um pouco, porque expõe demais. Se tiver um diretor que chegue lá na Anvisa hoje, comece a defender, vamos registrar todos os agrotóxicos que estão aqui amanhã, vai gerar um desconforto e a sociedade vai conseguir exercer alguma vigilância sobre isso, né? Wallace, os registros dos produtos na Anvisa, eles estão categorizados por tipo de produto. Então, nós nunca vamos ter um produto indicado para estética registrado como medicamento. Agora, no caso de produtos para a saúde, você tem determinados equipamentos que, para serem registrados como produto para a saúde, ele precisa ter uma proposta clara de resultado, né? Se o resultado é de natureza eminentemente estética ou não, esse é o grau de conhecimento que você consegue ter. Então, bom, você pega
Vamos pegar um exemplo, uma luz ultravioleta, que você faz uma aplicação de UV. Bom, quando ele foi colocado dentro da Anvisa, ele precisou propor algum benefício que não esteja relacionado a apenas uma questão cosmética. Então, vamos pegar ácido hialurônico, por exemplo, que é registrado como um produto para a saúde, para fazer preenchimentos. Certamente, o registro deve ter sido dado para o preenchimento de fissuras com alguma finalidade de saúde, não simplesmente para fazer preenchimento de rugas, né? Então, você está tocando num ponto que é crítico, sim, é difícil para quem está de fora, mas você pode sempre requerer a especificação do produto cujo fabricante é obrigado a entregar. E ali ele é obrigado a dizer para o que ele registrou aquele equipamento. E havendo dúvidas, tem que perguntar para a Anvisa. Não é um caminho tão fácil, mas é o único que permite você conseguir desvendar algumas zonas cinzentas que ficam nesse campo do que você está falando, e que eu sei que tem várias. Né? Tem várias. Bom, como você vê, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas trocando ideias com você e nos esclarecendo a respeito dessas questões que são certamente muito importantes, não apenas para o Comitê de Ética em Pesquisa, como diria mesmo para nós todos como cidadãos dentro dessa sociedade em que a gente vive. Quero agradecer muito sua participação, Dirceu, foi extremamente útil para nós, extremamente interessante, né? E desejar a você aí um bom trabalho nessa nova fase aí dessa sua vida. Eu pediria, então, que, a partir de agora, as pessoas que não fazem parte do Comitê de Ética em Pesquisa, como relator ou membros da equipe fixa, que pudessem, obviamente, nos deixar, porque aí a reunião passa a ser uma reunião fechada do Comitê de Ética e, como tal, sigilenta, né? Dirceu, muito obrigado e espero que a gente possa ter outras oportunidades aí pela frente. Não, Miguel, eu que agradeço, o Wallace também, e eu me coloco à disposição se vocês quiserem discutir algum desdobramento disso, alguma hora, o Wallace tem meu contato, você também, por favor, fique à vontade. Tá? Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Dirceu, tome cuidado com os seus desejos, porque você falou isso, já tem um monte de gente pedindo para você voltar aqui no chat, tá? Então... Não, mas olha, eu voltarei todas as vezes que você me convidar, fique tranquilo, tá bom? Será um prazer enorme. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Pessoal, a minha ideia é a gente continuar num